Olá, este é o programa Nisto Cremos, estamos no estudo número 7. Vamos estudar hoje sobre a natureza do homem, o que a Bíblia fala sobre esse assunto tão importante. O National Geographic apresentou há pouco tempo um documentário sobre descendentes de criminosos de guerra nazistas. Que traumas essas pessoas carregam. Embora levem uma vida normal hoje, no geral não conseguem estar bem consigo mesmas por causa da consciência que têm das coisas terríveis, as verdadeiras monstruosidades cometidas pelos seus pais, seus tios ou avós. Mas e se eles fossem mais a fundo na história? Se retrocedessem mais no tempo, de geração em geração, através dos séculos, dos milênios, o que encontrariam? É um privilégio extraordinário de quem estuda a Bíblia poder encontrar a resposta segura para esta importante questão existencial. Não importam as gerações intermediárias, se são reis, príncipes, princesas, se benfeitores da humanidade, se criminosos, nazistas. Nada é tão importante quanto saber que no princípio criou Deus o homem, à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Este é o ponto. O objetivo do nosso estudo de hoje é pesquisar mais a fundo a maneira como Deus nos criou e os seus propósitos para a nossa existência. Ao final, com certeza teremos plena consciência de que, apesar do maior ou menor grau de degradação a que tenhamos chegado, seja por carga genética ou em razão dos nossos próprios pecados, existe algo mais importante a considerar. Nós somos descendentes de Adão e Adão de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança do Altíssimo. Vejamos isso. O primeiro texto que nós vamos ler hoje nos enche de autoestima. Veja só o que diz. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus não trouxe a sua principal criatura à existência através de ordens, como ele fez com as outras formas de vida e de coisas da natureza. Em vez disso, Deus se ocupou amoravelmente em dar ao homem uma forma com as suas próprias mãos, utilizando para isto o pó da terra. O mais criativo escultor da face da terra jamais conseguiria produzir uma criatura tão nobre como o ser humano. Talvez, quem sabe, algum Michelangelo conseguisse dar formato às linhas exteriores, mas o que dizer da anatomia e da fisiologia cuidadosamente preparadas, além da beleza dessa criatura? Ali estava uma escultura perfeita, completa. Cada fio de cabelo, sobrancelhas, unhas no devido lugar, mas Deus não havia concluído ainda o seu trabalho. Este homem não deveria ser apenas um amontoado de pó. Antes deveria viver, pensar, criar e crescer em glória. Inclinando-se sobre esta magnificente figura, o Criador lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Compreendendo a necessidade de companhia por parte do homem, Deus preparou para ele uma companheira semelhante a ele. Deus fez cair sobre Adão um sono profundo e então retirou uma de suas costelas. E dessa costela ele fez a mulher. Você não precisa acreditar numa história que circula por aí, de que Deus criou primeiro o homem antes da mulher, para que a mulher não quisesse dar algum palpite na criação do homem. Evidentemente não foi isso. Mas depois de Deus ter realizado essa obra tremenda da costela de Adão, depois disso, agora estava ali o casal. Deus então profere uma bênção maravilhosa sobre eles. Vejam. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu
e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será por mantimento. Gênesis capítulo 1, versos 28 e 29. O lar do jardim, mais precioso do que qualquer palácio dos dias atuais, foi concedido a Adão e Eva. Ali existiam árvores, vinhedos, flores, montanhas, vales. Tudo havia sido adornado pelo próprio Criador. Havia no jardim duas árvores especiais: a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Deus concedeu a Adão e Eva plena liberdade para comer daquelas árvores do jardim, exceto no que dizia respeito à árvore da ciência do bem e do mal. Assim se completou o evento culminante da Semana da Criação. A avaliação final de Deus foi: viu Deus tudo o que fizera, e eis que era muito bom. Isso está em Gênesis capítulo 1, verso 31. Embora a maioria das pessoas creia, nos dias atuais, que o homem se originou das formas inferiores da vida animal e é o resultado de processos naturais que se estenderam ao longo de bilhões de anos, essa ideia não pode de forma alguma ser harmonizada com o relato bíblico. O que a Bíblia ensina é que o processo é exatamente o inverso. O homem foi criado perfeito e vem sofrendo um processo de degeneração ao longo dos séculos. Essa compreensão é crucial para a visão bíblica da natureza do homem. A origem da raça humana é encontrada no que podemos chamar de um concílio divino. A divindade fala entre si, a pluralidade da divindade. Façamos o homem à nossa imagem. O verbo e o pronome aparecem no plural, indicando exatamente essa pluralidade, o trinitarismo da divindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse foi exatamente o tema do estudo número 2 desta série. Deus formou o homem do pó da terra, utilizando matéria pré-existente e não outras formas inferiores de vida. Não foi senão depois de haver formado cada órgão e colocado a cada um deles no seu devido lugar, que Deus introduziu nele o fôlego de vida, que transformou o homem numa criatura vivente. Como é constituído o ser humano? Quais são as partes características do ser humano? Nós falamos em corpo, falamos em alma. A Bíblia fala de corpo, alma, espírito, fôlego de vida. O que significa isso? Podemos crer na existência de fantasma, ou que existem almas de mortos vagando em algum lugar por aí. Você tem medo de fantasma? Não, não precisa responder. Mas pense comigo. Vamos entender essa questão. A estrutura como foi formado o homem. O texto bíblico diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É muito importante nós entendermos isso aqui. Vejam os elementos envolvidos. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Primeiro o pó da terra. Lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Parece uma coisa simples, e de fato é simples. Imagine, o boneco de barro sem vida. Então ele recebe o fôlego da vida e se torna o quê? Como é que a Bíblia chama? Alma vivente. Existe alma de acordo com a Bíblia? Sim, existe. O que é alma? Claramente, alma é uma pessoa viva. É uma alma. Eu sou uma alma. Calma, não precisa ter medo de mim. Eu sou uma alma. Você é uma alma. Esse é o conceito bíblico de alma. Né? Nefesh, ser vivente. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão comigo. Né? Pessoas aqui é a mesma palavra traduzida por alma em outras passagens. Eu estou mostrando esses textos somente para ficar bem claro qual o significado do uso da palavra alma, aqui nesse caso no Antigo Testamento, pelo termo nefesh. Temos ainda mais. Dize aos filhos de Israel:
quando homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Aqui a palavra está sendo traduzida para pessoa. Em outro lugar é traduzida por alma, porque é o mesmo sentido. Né? Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. A Bíblia não estava querendo dizer aqui que esses descendentes de Abraão estavam indo numa caravana fantasmagórica, 70 almas vagando no espaço. Não é isso. A palavra alma indicando pessoa. No Novo Testamento, a palavra psique é traduzida por alma. Qual o significado de alma no Novo Testamento? Apocalipse 16:3. Essa palavra é usada no sentido de ser vivente, tanto homem quanto animal. Mateus 2:20. A palavra psique, que normalmente se traduz por alma, dá a ideia de vida. Atos 7:14. Essa palavra é usada dando a ideia de pessoas. Marcos 14:34 transmite a ideia de emoções. Vamos entender melhor agora o significado de alma e espírito na Bíblia. Veja, a palavra espírito, no Antigo Testamento, tradução de ruach, acontece 377 vezes, em diversos sentidos. Essa palavra aparece com o significado de espírito, vento, fôlego, em Gênesis 8:1, vitalidade, em Juízes 15:19, a ideia de coragem, em Josué 2:11, a ideia de temperamento ou ira, em Juízes 8:3, o conceito de disposição, em Isaías 54:6, caráter moral, em Ezequiel 11:19, a sede das emoções é chamada de espírito, ali em 1 Samuel capítulo 1, verso 15. Quando uma pessoa morre, a Bíblia diz que o espírito volta para Deus. Parece que está ficando confuso agora, né? Eu acabei de dizer que o ser humano é um ser completo, uma unidade entre corpo, alma e espírito. Acabamos de ver aqui o significado das palavras alma e espírito, que não se referem a seres independentes, fantasmagóricos, que estão dentro do corpo e que sobrevivem à morte do corpo. Mas agora eu estou dizendo que quando uma pessoa morre, o espírito volta para Deus. A Bíblia diz isso. Como entender essa expressão? Vejamos. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. Como entender isso? Nunca no Antigo Testamento a palavra ruach, espírito, no que diz respeito ao homem, denota uma entidade inteligente, capaz de existência independente do corpo. No Novo Testamento, a palavra traduzida para espírito é pneuma, que vem de pneu, soprar, respirar. Tal como ocorre com o ruach, não há coisa alguma inerente à palavra pneuma que possa denotar uma entidade capaz de existência consciente separada do corpo. Em várias passagens do Novo Testamento, a palavra espírito tem vários significados. Vejam, alguns deles pelo menos. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Outro exemplo do uso da palavra espírito. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarde-te para que não sejas também tentado. Gálatas 6, verso 1. Ainda uma outra passagem. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12, verso 11. Esses são apenas alguns exemplos do uso da palavra espírito no Novo Testamento. O que fica claro é que em nenhuma ocasião há a ideia de uma entidade fantasmagórica com existência independente do corpo. Assim, corpo, alma e espírito formam uma união indivisível, a plenitude
plenitude do ser humano em suas capacidades físicas, mentais, emocionais, espirituais, enfim, todo o ser. Não há nada no ser humano que possa ser separado desse todo. A morte significa a falência de tudo, do ser completo. Seu corpo físico, sua mente, suas emoções. Nada existe que sobreviva independentemente do corpo. Mas algo fica guardado em Deus. Já lemos o texto que diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, 7. Ora, se o espírito não é uma entidade consciente, que permanece viva após a morte do corpo, então, que espírito é esse que vai para Deus e fica guardado em Deus? De um modo geral, as passagens bíblicas que falam do espírito do homem referem à sua maneira de ser, à sua força interior, ao seu caráter. Expressões como espírito alegre, excelente espírito, espírito abatido, espírito humilde. De que espírito sois? O espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. E muitas outras expressões bíblicas semelhantes a estas têm, em geral, estes significados. Muito mais do que a aparência física, são os traços de caráter, ou as características espirituais, a índole, o amor, o temperamento, as virtudes, as fraquezas. São essas coisas que distinguem uma pessoa das demais. Essas são a sua marca registrada. Assim, podemos estar seguros de que a morte não é o fim. Algo fica guardado em Deus. O texto diz: o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Esse comentário bíblico explica com muita propriedade este ponto. O espírito, o caráter do homem, volta a Deus. Veja, aqui o espírito designa o caráter do homem. O espírito, o caráter do homem, volta a Deus para ser preservado. Na ressurreição, toda pessoa terá seu próprio caráter. Revive apresentando as mesmas características pessoais, de modo que um amigo reconheça o outro. Aparecerá a mesma forma, mas estará isenta de doenças e de todo defeito. Que coisa extraordinária! Quando nós perdemos um ente querido, e quando essa pessoa descansou, foi para o pó da terra, mas tinha Jesus no seu coração, nós sofremos a ausência, a saudade, mas algo enche o nosso coração de alegria e de esperança. Saber que na ressurreição, na volta de Jesus, essa pessoa vai ressurgir. Com uma diferença: o seu corpo estará plenamente renovado, mas será a mesma pessoa. Esse espírito que ficou guardado em Deus é um registro do caráter, da individualidade dessa pessoa. A esperança para os filhos de Deus não é ter uma alma que vai sobreviver quando a pessoa morre. Não. Os filhos de Deus são incentivados a crer e ter esperança na ressurreição. Nós vamos estudar detalhadamente esse assunto, o assunto da morte e ressurreição, no estudo número 26 da nossa série. Mas eu quero prosseguir agora tratando da natureza do homem. O próximo tópico para a nossa consideração é: o que significa a imagem de Deus no homem? As palavras de Deus para a criação de Adão e Eva foram: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em que aspectos o ser humano foi feito à imagem de Deus? Vejamos. Imagem de Deus no homem. Ele é representante de Deus sobre o restante da criação. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O que Deus está fazendo aqui? Deus está compartilhando com o ser humano uma atividade que é específica de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas, Ele que deve cuidar de todo o universo. Mas agora Ele coloca o ser humano no planeta Terra, para que o ser humano faça
numa esfera bem menor, o que ele, Deus, faz na esfera ampla. Então, nesse sentido, existe uma semelhança entre Deus e o homem. Na área do conhecimento, o texto diz assim: e vos revestistes do novo homem, que se refez para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O conhecimento, a capacidade cognitiva, é algo que nos assemelha a Deus. Claro, o ser humano na esfera humana, Deus na esfera plena, divina, mas é algo que nos torna parecidos com Deus. Justiça e santidade. O texto diz: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O homem foi criado segundo Deus, conforme Deus, parecido com Deus. Em que aspecto? Na justiça, na retidão, na verdade. Esses são sentimentos humanos que não vieram por acaso, são derivados do próprio Criador. Ele não é Criador, mas é colaborador. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. O homem é colocado no jardim, no planeta, para lavrar o solo, para de alguma forma colaborar no cuidado da criação de Deus. Vejam, é uma ação conjunta, é uma cooperação entre Deus e o ser humano. E aí vemos esta semelhança entre Deus e homem empenhados no mesmo aspecto do cuidado da natureza. Outro aspecto, o homem não é criador, mas é procriador. Vejam, que bênção maravilhosa. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Eu queria que você considerasse bastante essa expressão: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Olha, vai com calma, tá? O contexto aqui era de um planeta desabitado. Na sociedade em que vivemos, encher a terra significa talvez ter 1 ou 2 filhos, no máximo 3. Cuidado com isso. Deus não está aqui de forma alguma dizendo que em todas as épocas, em todas as circunstâncias, os casais têm que ter muitos filhos. Não. Cada filho tem que vir de forma planejada e com muita responsabilidade. Mas é uma bênção que Deus nos dá, a bênção da procriação. Ele é o Criador, nós somos procriadores. E nesse aspecto, nós somos semelhantes a Deus. Capacidade de se relacionar. O que não acontece com os animais de forma inteligente, de forma intencional. Acontece apenas na esfera instintiva. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aqui estão os aspectos, dentre outros que a Bíblia apresenta, em que vemos a semelhança, a imagem de Deus no homem. O homem foi criado perfeito e santo, mas ao pecar, ao desobedecer à ordem de Deus, a sua natureza se tornou corrompida, pecaminosa. Essa foi uma escolha do ser humano, embora tenha sido seduzido pelo diabo, mas Deus não teve culpa disso. O pecado de Adão e Eva afetou os relacionamentos interpessoais, primeiramente entre Adão e Eva, e também deles com o seu Criador. Quando Deus interrogou o casal sobre o seu pecado, em vez de admitir a culpa, eles tentaram passar adiante a responsabilidade. Adão respondeu: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ele estava transferindo a sua culpa para Eva diretamente e indiretamente estava transferindo para o próprio Deus. Suas palavras implicavam em que Eva e indiretamente o próprio Deus eram responsáveis pelo seu pecado, mostrando claramente que o pecado tinha interrompido o seu relacionamento com sua esposa e com o próprio Criador. Eva, por sua vez, culpou a serpente. Já no Éden ficou evidenciado que a ordem de Deus, a lei universal de Deus, não poderia ser quebrada sem trazer graves consequências. Agora, o homem tinha sido lançado na culpa
e no desvio de caráter, a morte seria o único destino possível. Muitas pessoas poderão pensar que a sentença de morte sobre Adão e Eva, sobre a raça humana, foi severa demais para o simples fato de terem comido do fruto proibido. Mas nós só podemos avaliar a gravidade da transgressão à luz dos efeitos que o pecado de Adão e Eva trouxeram sobre a raça humana. O filho mais velho de Adão e Eva cometeu assassinato. Seus descendentes violaram a união matrimonial, se envolvendo em poligamia. A maldade humana cresceu tanto, a ponto de Deus enviar o dilúvio e recomeçar tudo de novo, agora com a família de Noé. A história da raça humana após o dilúvio, com poucas exceções, representa um deplorável relato de resultados crescentes da pecaminosa natureza humana. A verdade é que os descendentes de Adão compartilharam de sua natureza pecaminosa. Vejam o que diz esse texto. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Eclesiastes 7:20. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esta é a deplorável condição humana, na condição de pecadores que nós somos. Herdamos de Adão esta natureza pecaminosa. O que a Bíblia nos ensina é que nós somos pecadores não quando começamos a cometer um pecado. Antes disso, já existe dentro de nós uma tendência para o pecado. Basta você não educar bem uma criança e você verá que a tendência natural é do desvio, é para o mal. Essa é a condição do ser humano pecador. Essa pergunta tem sido motivo de discussões teológicas. Nós somos pecadores porque pecamos ou porque somos descendentes de Adão? Em outras palavras, a pecaminosidade é herdada de Adão ou ela é adquirida ao longo da vida? Vamos ver o que a Bíblia responde. Efésios capítulo 2, verso 3 diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa é a grande realidade. Todos nós estamos na condição de pecadores. É verdade, algumas pessoas parecem melhores do que outras, algumas pessoas cuidam mais do seu comportamento do que outras, é verdade. E isso tem o seu valor na sociedade, mas perante Deus, isso não resolve o nosso problema. O nosso problema não é de comportamento, o nosso problema é de essência. O nosso problema diz respeito à condição do coração. Quando Jesus tratou desse assunto, ele foi muito claro. Ele disse, olha, vocês estão preocupados em não cometer adultério? Pois sabem de uma coisa, aquele que olhar para uma mulher com pensamentos impuros, já adulterou com ela. Uau! Jesus penetra, vai a fundo. Em outras palavras, Jesus está querendo dizer o seguinte, olhe, convença-se de que você é pecador, de que você é miserável, de que você tem uma natureza pecaminosa. Não se assuste com isso. Existe uma solução. Qual é a solução? É a solução de Deus. Deus tem uma solução para esse caso. Romanos 8, versos 1 e 2 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte. Pela lei, o pecador tinha que morrer. Deus não aboliu a sua lei. Deus não desistiu da sua lei. Imaginem se Deus fizesse como acontece nos círculos políticos, em que quando há transgressão da lei, às vezes em vez de punir o transgressor, simplesmente se mudam as leis. Deus não teria nenhuma credibilidade, não é isso que Deus faz. Deus conseguiu cumprir plenamente a sua lei. O salário do pecado é a morte, teve que haver morte. Só que ele enviou o seu próprio Filho, Jesus, que é Deus, para cumprir o pagamento por esse pecado, o pecado da humanidade.
Qual é a solução então? A solução é Jesus Cristo. Por nós mesmos, nós nunca vamos alcançar a salvação. Não existem esforços, não existe sabedoria, não existe igreja, não existe religião ou religiosidade, não existem bons atos. Todas essas coisas podem exercer uma influência positiva na minha vida e na sua vida, mas nenhuma dessas coisas poderá preparar você e levá-lo para o céu. Somente Jesus. Nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. É maravilhoso saber que em Cristo nós temos pleno perdão e plena aceitação da parte de Deus. Não importa como você viveu até aqui. Se você for a Cristo, Ele vai aceitar você exatamente como você está. E vai fazer de você uma nova criatura. Ele criou você à sua imagem. E Ele quer restaurar esta imagem em você. Você só precisa permitir que Ele faça isso no seu coração. Estou aqui tentando olhar no espelho e ver o rosto de alguém feliz. Finjo ser o que não sou, mas tudo acabou. No fundo eu estou me sentindo triste, tão sozinha. Quero me esconder. Será que alguém me vê? Mas eu sei que o meu Deus vê meu coração e a minha solidão me abraça, me ampara. Não quero mais fugir, por isso estou aqui. Te peço, me ouvir, me ajuda. Bem atrás da máscara que eu criei, há um coração em dor, cansado de sofrer, cansado de fingir, mostrar o que não é. O que aconteceu com os meus sonhos? Onde eu errei, eu quero acertar. Mas eu sei que o meu Deus vê meu coração e a minha solidão me abraça, me ampara. Não quero mais fugir, por isso estou aqui. Te peço, me ouvir, me ajuda. Quem realmente eu sou é o que Ele vê ao olhar pra mim. Sem máscaras hoje estou diante dos seus olhos de amor. Hey, yeah. Seus olhos de amor, seus olhos de amor. Mas eu sei que o meu Deus
isso estou aqui, te peço, oh meu Senhor, me ajuda. Quem realmente eu sou é o que Ele vê ao olhar pra mim. A grande verdade do estudo de hoje é esta: o homem e a mulher foram formados à imagem de Deus com individualidade e poder e liberdade de pensar e agir. Conquanto tenham sido criados como seres vivos, cada um é uma unidade indivisível de corpo, mente e espírito, e dependente de Deus quanto à vida, respiração e tudo o mais. Quando nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, eles negaram sua dependência dele e caíram de sua elevada posição abaixo de Deus. A imagem de Deus neles foi desfigurada e tornaram-se sujeitos à morte. Seus descendentes partilham dessa natureza caída e de suas consequências. Eles nascem com fraquezas e tendências para o mal, mas Deus, em Cristo, reconciliou consigo o mundo e, por meio de seu Espírito, restaura nos mortais penitentes a imagem de seu Criador. Criados para a glória de Deus, eles são chamados para amá-lo e uns aos outros e para cuidar de seu ambiente. Esta é a verdade e eu creio nisto. No próximo estudo, nós vamos entrar na cena do grande conflito entre o bem e o mal. Vamos buscar respostas para a difícil questão sobre a origem e a existência do mal e também sobre como Deus está resolvendo esse probleminha aqui em nosso planeta. Até lá.